Olá turma, tudo bem? Professor Rafael, e hoje nós vamos ver sobre o capítulo 6, as formas e os agentes internos do relevo, certo? Hoje de uma forma um pouco diferente, vamos lá. Bom, primeiramente, o que é o relevo? É um conjunto de elevações e rebaixamentos na superfície terrestre, certo? Esse relevo, ele pode ser considerado em dois tipos, relevo continental e relevo oceânico. Quando é continental, Rafael? Quando está dentro do continente. E quando é oceânico, evidentemente, quando está dentro do oceano, dentro do mar, tá certo? Esse é o relevo. Bom, vamos ao primeiro tipo de relevo. São as planícies, né? Que geralmente são baixas, relativamente planas, com grande extensão, onde possuem processo de deposição. O que é isso, Rafael? Bom, como elas são regiões mais baixas, então ela recebe sedimentos ou partículas de rochas e minerais de outras regiões mais altas. Como, Rafael? Ela sai andando, né? Não. A partir do sol, né? A partir dos processos de erosão, chuva, vento. Esse material, esses tipos de rochas menores, eles são levados até essas extensões aí mais baixas, né? Como a planície, certo? A planície, ela pode ser de três tipos. Primeiro, litorânea, quando confere então ali a região do litoral, das praias. Nós temos continental, quando é dentro do continente. E nós temos montanhas que seriam então altas altitudes, certo? Então nós temos aí as planícies sendo desses três tipos. Aqui está a imagem, ó. Aliás, uma breve ilustração aí do que seria a planície. Vamos lá, planalto. O planalto, ele é relativamente alto, delimitado por escarpas ou rampas, certo? Que eu vou já explicar o que é. Ele tem o topo plano, certo? Mais ou menos retilíneo, ó. Ele é formado por agentes internos, geralmente algo que está abaixo da superfície terrestre. E ele sofre bastante desgaste e erosão. Por ser muito alto, ele então está aí disposto, né, a sofrer ações do vento, da chuva, das geleiras, entre outros, né? Bom, e por ele ser alto e sofrer muita erosão, ele então é responsável aí por dispensar sedimentos que vão para as regiões mais baixas, como a planície que a gente viu agora há pouco, certo? Bom, só explicando, o que são escarpas? É quando a gente tem assim uma parte muito íngreme, certo? Muito alta, muito acidentada, um relevo acidentado. E as rampas é algo mais suave, certo? Geralmente é uma escarpa, que é algo mais abrupto, e as rampas que são mais suaves, certo? Vamos lá para as montanhas. As montanhas são as maiores elevações. Elas possuem o cume pontiagudo e vertentes inclinadas, ó. A gente consegue ver aqui nesse desenho, a gente possui bem inclinado. Elas são isoladas ou conjunto contínuo, certo? Elas podem ser uma montanha, ser somente uma montanha só, ou pode ser contínuo, como cadeias de montanhas, né? Quando tem várias montanhas uma ao lado da outra, ou quando nós temos aí as cordilheiras, como as cordilheiras então dos Andes, certo? Que seria a mais conhecida. Bom, essas são as montanhas. Quando essa montanha é um pouquinho menor em relação a esses fatores que eu falei, ela se torna uma serra. Que inclusive nós temos aqui, né? Serra de Maranguape, Serra da Pacatuba, certo? Vamos lá. O que são serras? Elas possuem menores alturas que uma montanha, certo? É uma espécie de montanha, só que com menor altura. Elas possuem também extensões mais modestas, ou seja, menores. Se a gente perceber aqui, ó, nas montanhas, isso aqui é mais largo, a extensão ela é maior. Já nas serras, a extensão é um pouco menor, certo? Bom, ela possui também vertentes menos abruptas. Por ela ser em menor tamanho do que as montanhas, ela possui ela menos inclinada, digamos assim, certo? Menos abrupta, essas margens aqui das serras, certo? E ela é delimitada por escarpas e rampas. Geralmente, em uma serra, nós temos um lado da serra, ela então escarpas,
né, que são esses aqui mais acidentados, aqui mais inclinados, as vertentes, e rampas. O outro lado são rampas. Inclusive, nós temos aqui o exemplo da Serra, então, de Baturité. Por quê, Rafael? Porque nós temos várias estradas lá na Serra de Baturité que são do lado, então, também de rampas. Na verdade, de carro a gente consegue percorrer, né, todo o espaço para chegar ali às cidades, por exemplo, de Pacuti e Palmácia. Então, a gente consegue perceber claramente de carro ou de ônibus essa divisão aqui entre a rampa e a escada, certo? A gente consegue ver que um lado é bem mais acidentado, inclusive mais perigoso, e outro lado aqui é mais tranquilo de descer com o carro, tá certo? Vamos lá. O outro é a depressão, que é uma grande área rebaixada pela erosão, certo? Essa depressão ela pode ter dois tipos. Sentimental, emocional e relevo? Não, aqui é só sobre relevo, certo? Ela pode ter dois tipos, absoluta e relativa. Qual a diferença, Rafael? Bom, a absoluta é quando essa região rebaixada ela é abaixo do nível do mar. Por exemplo, aqui nós temos o mar, nós temos aqui o relevo, ó, e aqui a depressão, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é a depressão. Por que ela é absoluta? Porque ela está abaixo, ó, do nível, aqui tem uns pontinhos aqui semelhantes ao nível, abaixo do nível do mar. Já a relativa, ela está acima do nível do mar, ou seja, mais baixa que o entorno. Nós temos aqui o mar, o relevo, certo? E aqui, ó, a depressão, porque essa região é mais baixa que esse lado e que esse lado, certo? Está acima do nível do mar, certo? Essa é a depressão. Vamos lá. Vamos lá para a chapada. A chapada, ela surge nos planaltos. Inclusive a gente já viu os planaltos, né? O topo possui grande extensão. O topo é plano, né? Mais ou menos plano aqui, mais ou menos retilíneo. E horizontal, como você pode ver aqui, bem claro. E ele possui, então, limites escarpados. Ou seja, não tem um lado de rampa. São lados bem... eu posso dizer acidentados, né? Bem inclinados, ó, tanto um lado quanto do outro, certo? Chapada se assemelha então a uma grande mesa, certo? Ó, se você perceber, só lembrar aí da chapada, se assemelha aí como se fosse uma grande mesa, certo? Vamos lá. Bom, a partir do momento então que nós passamos a estudar mais esse relevo, o homem tentou aí cada vez mais se apropriar desse relevo. Se apropriar como, Rafael? A partir de sobreviver nesses espaços, certo? Por exemplo, o homem ele era nômade, vivia da caça, da pesca, né? Quando tinha disponibilidade de alimento ali, de sobrevivência, ele ficava ali. Quando não, ele ia para outro lugar, porque ele não tinha capacidade, então, aliás, não tinha conhecimento, né, sobre agricultura, sobre domesticação de animais e tudo mais. Só que ao longo do tempo a gente viu que o homem que antes era nômade passou a ser sedentário, ou seja, ele passou então a aprender técnicas, né, bem simples, mas técnicas de agricultura, domesticação de pequenos animais, enfim. Então esse sedentarismo também representa uma domesticação da natureza, certo? Onde ele acabou então se adaptando às condições naturais, né, da natureza e modificando aí algumas coisas para poder sobreviver, certo? No entanto, surgiram diversas dificuldades de apropriação, como por exemplo, a disponibilidade de água. Imagine aí em cima de uma serra ou em cima de uma montanha, a questão da disponibilidade de água para beber, né, é mais difícil. Então nós temos água, uma das dificuldades que pode existir climas, né, bem difíceis de sobreviver, como climas muito quentes ou muito frios, como também terra fértil para poder plantar, né? A partir do momento que eles se tornam, então, sedentários. Bom, mas também ao longo desse tempo, nós vimos que surgiu a tecnologia, ou que a tecnologia foi tão importante quanto, né, para garantir esse sedentarismo dessa população nos relevos, né, diferentes. Por exemplo, ao longo do tempo, né, já bem mais recente, nós temos o terraceamento. Bom, imagine aqui esse relevo, certo? Bem
abrupto, escarpado. E o que é o terracimento? É basicamente escavar o relevo e torná-lo aí em degraus para facilitar a apropriação dele. Ó. Então isso é muito feito hoje, às vezes de forma ilegal, mas é feito. Eles cortam o relevo, né? Cortam o relevo e fazem espécie de degraus e fazem então suas moradias aí. Rafael, não é perigoso? Com certeza. Mas por que eles fazem? Porque não tem condições, muitas das vezes, de morar num lugar melhor, né? Então tem que sobreviver aí nessas regiões mais arriscadas. Outra tecnologia criada foram as curvas de nível, muito usada inclusive ali no Oriente, né? Principalmente ali na região da China. Bom, o que é isso? Eles pegam um relevo, certo? Por exemplo, aqui um relevo, e eles fazem espécies de curva. Por quê, Rafael? Porque eles não têm como irrigar, né? Alguns relevos que são muito altos. Então, quando chove, essa água aqui que cai sobre esse relevo vai percorrendo, ó, circulando aí todo esse relevo, então irrigando, possibilitando então a plantação, porque geralmente esses relevos são bem férteis, né, por conta da quantidade de minerais. Então eles aproveitam, né, e criaram aí, escavando, digamos assim, e plantando dessa forma, né? A plantação segue essas linhas aí de curva de nível para então poderem plantar, né, e aproveitar a água da chuva, certo? Bom, a partir dessas duas tecnologias e de outras, nós tivemos então a criação dos sítios urbanos, ou seja, das cidades em meio aí a esses relevos, como a gente tem aqui Pacuti, Palmácia, enfim, várias outras cidades aí em cima de serras, por exemplo. E também nós tivemos uma ocupação desordenada, que é isso, não controlada pelo governo, sem qualquer condições, seja de esgoto, né, de condições sanitárias, de higiene, enfim. Isso acabou sendo desordenado. Com isso também acabou aumentando o deslizamento de terra, por exemplo. Lá no Rio de Janeiro nós tivemos em 2011, que tivemos aí 500 mortes e aí 900 desaparecidos. Foi algo assim, foi realmente algo bem doloroso para as famílias, né? Até hoje tem gente desaparecida, né? Provavelmente muito difícil de encontrar na região serrana lá do Rio de Janeiro. Então, essa ocupação acaba gerando muitos problemas para a própria população, como o próprio deslizamento de terra, né? Para tentar combater isso, nós temos então os muros de contenção, que são espécies então de tecnologia onde eles colocam concreto, né, maciço aí nas margens desses relevos para tentar então suportar o peso, né, das residências sobre esse relevo, certo? Bom, basicamente nossa aula é isso, nossa aula de hoje é essa. Espero que você tenha entendido e tenha gostado dessa metodologia. E agora estou à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Ok? Abraço!